Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês Ezequiel, capítulo 14. Esse texto fala sobre a condenação dos idólatras, aqueles que estavam deixando os caminhos do Senhor para seguir falsos deuses, falsas ideologias. E algo interessante que nós vamos ver nesse texto é que Ezequiel menciona três heróis da fé. Ele fala de Jó, todos nós conhecemos, a Bíblia tem um livro chamado Jó, que fala da história desse homem que depois de uma privação, de uma grande provação, manteve a sua integridade e foi salvo. Não apenas ele, mas também os seus amigos que o estavam difamando, depois que Jó intercedeu por eles. O segundo herói da fé é Noé, que depois do dilúvio, ele também foi salvo juntamente com seus familiares. A Bíblia menciona da sua esposa, seus filhos, suas noras, e a partir de Noé, Deus começou uma nova história com a humanidade. E o terceiro herói da fé interessante que Ezequiel menciona é Daniel. A Bíblia também tem um livro chamado Daniel, que viveu milagres extraordinários e também foi salvo juntamente com companheiros que estavam com ele. E aí vem a parte mais interessante. Daniel também estava nesse mesmo contexto em que Ezequiel viveu, na Babilônia. A diferença era que Ezequiel era um cativo entre os cativeiros na Babilônia e Daniel, como nós sabemos, foi levado entre os nobres para ser parte do conselho do rei Nabucodonosor, que governava toda a Babilônia. Nós vamos ver como o Senhor fala a Ezequiel e através dele, que ainda que esses três homens, Noé, Jó e Daniel, clamassem ao Senhor, não haveria livramento para aqueles que não se arrependessem, não se voltassem para os caminhos do Senhor. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para falar conosco, para Amém. que nós tenhamos um tempo abençoado aqui de reflexão, de meditação bíblica e de aprendizado com a palavra de Deus. Vamos orar então, convido você a orar conosco. Sim, Pai, obrigado, Pai, muito obrigado por esse novo dia, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado. Nós pedimos a Tua bênção sobre esse dia e principalmente sobre esse tempo que nós estamos aqui juntos, com tantas pessoas queridas, Pai, que querem aprender mais de Ti, que querem, Pai, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Fale conosco nessa manhã, ministra aos nossos corações e aplica, Pai, a Tua palavra de forma individual, de forma específica, o que cada um de nós precisamos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade e opera em nós aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver nesse texto, então, como, assim como houve heróis da fé no passado, nós também temos contemporâneos nossos, pessoas ao nosso redor que são verdadeiros heróis da fé. Pessoas que estão vivendo os milagres de Deus e nós também somos chamados a experimentar desses milagres, do melhor que Deus tem para nós, inclusive nas dificuldades, perseverarmos, confiarmos no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos começar então Ezequiel, capítulo 14, diz assim: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens erguem ídolos em seus corações e puseram tropeços diante de ti. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. A Bíblia repete em vários livros e capítulos diferentes como Deus abomina a prática da idolatria, que na Bíblia é definida como a prática de ter e venerar ídolos, imagens de barro, de metal, qualquer ídolo que uma família tenha por herança familiar ou religiosa. E Jesus fala também em Mateus capítulo 6 sobre o Mamon. Muitas pessoas hoje não têm uma imagem esculpida na sua casa, mas têm servido a Mamon. Jesus disse que nós não podemos servir a Mamon, ou seja, um outro ídolo, não podemos servir o dinheiro, não podemos servir a carreira, não podemos servir os nossos relacionamentos, nossos próprios interesses e ao mesmo tempo agradar o Senhor. Por isso diz no verso 6, diga então à nação de Israel:
Assim diz o soberano, o Senhor. Arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Aqui resume o chamado desse capítulo que estamos lendo, Ezequiel capítulo 14. Que cada um de nós possamos nos arrepender, nos voltar para o Senhor, renunciando todas as práticas detestáveis. Eu e a Rafa queremos orar com você e com a sua família ao final dessa leitura a respeito disso, como nós podemos nos voltar para o Senhor, abandonar práticas que não são saudáveis, que não são nobres e nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. Verso 7. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu o terei enganado, aquele profeta, estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. Aqui fala de pessoas que usam o nome do Senhor em vão, mesmo tendo um dom de profecia, uma capacidade de ministrar em nome do Senhor a outros. Se essa pessoa ensinar idolatria, ensinar ensinos tortuosos que levem as pessoas para distante do Senhor, o Senhor promete que Ele mesmo lidaria com o povo e também com esses profetas. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, como Tiago explicou no início, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmos. Palavra do soberano, o Senhor. Ou se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos, e ela for abandonada, de tal maneira que ninguém passe por ela com medo dos animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, só a si mesmos livrariam e a nação seria arrasada. Nesse momento, provavelmente Daniel já tinha vivido alguns milagres extraordinários na terra da Babilônia, juntamente com seus companheiros, assim como aconteceu com Jó e seus amigos, com Noé e a sua família. Mas o Senhor está dizendo para aqueles que não se arrependessem, mesmo que esses 3 homens juntos pudessem clamar ao Senhor, ninguém seria capaz de se livrar do juízo que o Senhor estava trazendo. Essa era a maneira como Deus estava, depois de falar amavelmente ao seu povo, depois de lhes de várias maneiras os alcançar através da mensagem dos profetas e de milagres e de encenações proféticas, Deus começa a insistir que eles deviam mesmo verdadeiramente se arrepender ao Senhor, porque senão os maus caminhos e as más escolhas deles resultariam em desgraças, coisas das quais nem mesmo Deus os poderia livrar. Verso 17. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro por minha vida, palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que mesmo que Noé, Daniel e Jó, ele repete pela 3ª vez, mesmo que estes 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e filhas,
por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano, o Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas, que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e a ação deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano, o Senhor. Sim, esse capítulo de Ezequiel 14 relata juízos terríveis da parte do Senhor, que ele alerta que o povo experimentaria caso eles não se voltassem completamente com todo o seu coração para o Senhor. E ele diz que o Senhor faria isso para reconquistar o coração do seu povo. Existe um provérbio no Brasil que dizemos que se uma pessoa muitas vezes não vem pelo amor, ela vai vir pela dor. Apesar disso não estar escrito na Bíblia, o Senhor mostra que quando ele tem uma aliança com um povo, quando um povo conhece o Senhor e se desvia dos seus caminhos, ele vai sussurrar de alguma maneira, ele vai trazer outras pessoas para alertar. Mas se for necessário, o Senhor está disposto até mesmo a trazer dureza, trazer tribulações, dificuldades na vida daquelas pessoas para que ele possa reconquistar o coração delas. Isso mostra o amor do nosso Deus, que enviou seus servos, os profetas, que realizou milagres, que fez o que foi necessário para chamar o seu povo ao arrependimento. Então, que nós possamos nos voltar para o Senhor, interceder, assim como Noé, que teve juntamente com ele na arca toda a sua família salva, assim como Jó, que intercedeu pelos seus amigos que o criticaram, que no momento da sua dificuldade o questionaram sobre a sua justiça, sobre a sua pureza, o acusaram de estar sofrendo todas as desgraças que Jó sofreu por causa de seu próprio pecado, quando Jó, na verdade, não tinha pecado, ele estava simplesmente sendo provado em sua integridade por Deus, mas Jó intercedeu e teve os seus amigos salvos com ele. Assim também Daniel, que experimentou milagres extraordinários na Babilônia. Nós vamos ler o livro de Daniel daqui a algumas semanas, quando concluirmos Ezequiel, mas nós também te convidamos a orar pelos seus familiares, orar pelos seus amigos, por pessoas que têm compartilhado suas dificuldades com você, e você sabe que essas pessoas, e talvez até a sua própria família mesmo, tem atravessado dias de crise, de dificuldades extremas. Vamos colocar diante do Senhor a nossa intercessão. A Bíblia mostra tantos outros exemplos, como Moisés, como Josué, os profetas todos, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, que passaram dificuldades, privações na sua vida, mas com sua intercessão experimentaram eles mesmos, seus familiares e seus amigos, salvação e livramento da parte do Senhor. E tudo isso pela fé. A justificação na Bíblia, nós aprendemos, vem apenas pela fé. Amém. Tirando os ídolos do nosso coração, tirando tudo aquilo que nos distrai, todo o embaraço. Aqui na Bíblia fala tudo aquilo que vem para ser tropeço, e nos voltarmos para o Senhor com todo o nosso coração. Rafa vai orar por nós, pela sua família. Eu quero orar também em concordância pela bênção e o favor do Senhor, pelos livramentos e a proteção de Deus. Vamos orar por um final de semana abençoado. Amém. Então apresente agora seus motivos de oração. Nós queremos orar em concordância com você. Sim, Pai, nós colocamos diante de Ti nossos corações essa manhã, porque nós sabemos, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Pai, do Teu amor, nós precisamos da Tua presença em nossas vidas, do Teu direcionamento. Nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz e obedecer. Sim. Então, diante, Pai, do Senhor e com tantas pessoas, nós queremos colocar diante de Ti nossos corações, nossas necessidades, nossos medos, a ansiedade que talvez possa estar no nosso coração, a tristeza, a decepção, o que seja, Pai, que hoje, nesse dia, nós precisamos entregar diante de Ti um familiar querido, um filho, uma filha, um neto, uma neta. Nós colocamos, Pai, na Tua presença e pedimos, abençoa essa pessoa, abençoa essa situação, traga, Pai, soluções nas situações difíceis, situações embaraçosas. Sim, Pai, em nome nós de colocamos Jesus, diante de Ti, Pai, hoje, Senhor, a nossa pequenez, diante da grandeza, do poder, da autoridade, Pai, do Senhor.
Eu Sim, coloco meu diante Pai. de Ti, Pai, cada causa aqui representada, cada pedido de oração que está sendo colocado diante de Ti nesse momento, pedindo, Pai, tenha misericórdia de nós e ouve o nosso clamor, Pai. Ouve o clamor do nosso coração. Olhe, Pai, para as nossas necessidades e ajuda-nos, Pai, a viver uma vida íntegra. Assim como esses homens que nós estamos declarando, Pai, Jó, Daniel, Senhor, possamos ter, Pai, uma vida que agrada o Senhor, uma vida, Pai, que é fiel, mesmo em situações, Pai, que são difíceis, em situações que parece que não nos ajudem a ser fiel, mas que o nosso coração, a nossa atitude, Pai, possa continuar fiel. E assim como o Senhor também, Pai, salvou a família de Noé através da obediência de Noé, nós pedimos, Pai, que o Senhor salve as nossas famílias, salve os nossos filhos, salve, Pai, todos aqueles que precisam da Tua graça e do Teu favor. Pai, recebe esse final de semana, esse dia, essa finalização dessa semana, que talvez para alguns pode ter sido uma semana muito boa, de início de um novo mês, com boas notícias, mas talvez alguns receberam notícias que não agradaram, situações que não foram, Pai, as esperadas, mas nós sabemos que o Senhor é fiel e o Senhor cuida de nós. Então nós mais uma vez pedimos, Pai, abençoa esse novo mês que está no seu início, o mês de agosto, trazendo, Pai, da Tua provisão, trazendo, Pai, das Tuas portas abertas, oportunidades que o Senhor tem para cada um de nós, que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nós possamos conquistar nesse mês, tudo aquilo já reservado, as bênçãos do Senhor reservadas sobre esse mês, nós tomamos posse, Pai, dessas bênçãos, das portas abertas, Pai, do milagre, da provisão, de tudo aquilo que o Senhor tem, mas tudo aquilo, Pai, que é tentativa do inimigo, que é, Pai, tentação, que é, Pai, queda, tudo isso que não vem de Ti, Pai, que não provém de Ti, o Senhor não tem para nós, nós rejeitamos e pedimos a cobertura do Teu sangue sobre cada família aqui representada. Guarda-nos, Pai, protege-nos e esteja conosco. Nós apresentamos esse dia e todo esse final de semana, Pai, diante de Ti, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua família com um ótimo final de semana. Agradecemos por você compartilhar essa ministração com alguém que venha à sua mente agora, que também possa meditar nas Escrituras, receber esse momento de oração juntamente conosco, concordando pela fé, e que vocês tenham um final de semana muito abençoado. Nós amamos vocês e até domingo. Um abraço.